Olá! Sabendo da definição da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, que é a mesma coisa de V igual a lambda sobre T, olha só, V igual a lambda F, que é a mesma coisa de lambda sobre T, porque vale a pena lembrar que frequência é o inverso do período ou período inverso da frequência. Moral da história, lembrando da equação fundamental da ondulatória, nós temos esse primeiro exemplo, que ele fala o seguinte: considere o texto abaixo. Tremor coloca à prova sistema de alerta da capital. Um forte terremoto na costa do México disparou rapidamente um alarme sonoro em toda a capital do país. Há 2 décadas, a associação CIRES fornece à capital mexicana um sistema de sensores distribuídos ao longo de uma costa do Pacífico, onde o risco de terremotos é maior. Uma vez detectado o abalo sísmico, o sistema dispara imediatamente os alarmes em escolas, escritórios e em outros prédios. Os mexicanos têm então 1 minuto para reagir e deixar os edifícios antes que eles comecem a tremer. Então eu estou falando de terremoto, e terremoto é uma onda sísmica, onda mecânica que com certeza obedece à equação fundamental da ondulatória. Ele diz o seguinte: supondo-se que nesse caso, após sua detecção, a onda sísmica demorou 120 segundos para chegar à capital mexicana. Sua frequência era de 2 Hz. E o seu comprimento de onda, seu lambda, era de 2,5 km. A distância entre o ponto de detecção do abalo sísmico e a capital era igual a quanto? Então vamos lá. Eu sei que eu tinha uma frequência de 2 Hz. Hertz está no sistema internacional, hein? Comprimento de onda de 2,5 km. Eu dei o tempo que ela demorou, 120 segundos. Quero saber a distância. Gente, fica simples. Por quê? Porque se eu dei o lambda e se eu dei o F, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade dessa onda. Velocidade é igual a lambda F. Tá? Nesse caso, não necessariamente eu preciso colocar todo mundo no sistema internacional. Por que não? Olha só, se eu tenho lambda em quilômetros e a frequência em hertz, ou seja, oscilações por segundo, eu posso achar a velocidade em quilômetros por segundo. Olha só o que eu vou fazer. Vou descobrir a velocidade dessa onda. A velocidade dela foi de 2,5 quilômetros com uma frequência de 2 hertz. Isso vale 5 quilômetros por segundo. Então, essa onda sísmica tem essa velocidade. Se eu tenho o tempo, quero saber a distância, é só utilizar da própria definição de velocidade, no qual é distância em um determinado intervalo de tempo. Obviamente, ou seja, matematicamente, eu posso dizer que a distância seria a velocidade vezes o intervalo de tempo. Se eu utilizar a velocidade em quilômetros por segundo e do tempo que eu tenho aqui em segundos, que é de 120, segundos com segundos vai embora, ficando assim a resposta da distância em quilômetros, e é isso que eu vou fazer. Então nós temos um ΔS igual a 120 vezes 5, ou 5 quilômetros vezes 120. 120 vezes 5 é 600 quilômetros. Essa é a distância, tá? Do epicentro, ou seja, do centro do terremoto até a capital. Ficando assim a melhor opção, a alternativa C de casa. Certo, menino?